Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como vai? Sou Emanuel Paiva, fiquei responsável aqui para fazer uma análise das respostas, né, do questionário 2 e infelizmente poucos alunos responderam, né, apenas 24 alunos das duas turmas, né, mas é importante que todos, né, perseverem nos seus estudos, tá? Estou fazendo aqui a análise até para auxiliá-los nos seus estudos, tá ok? Então, vou seguir aqui. Então, questão 1, uma pergunta bem simples, né? Definições, né? Ele pergunta aí, os eixos do plano cartesiano são representados por quais letras, né? Então, as respostas, 100% das respostas, né? X e Y, né? Vamos seguir aí para a questão 2. A questão 2, além das letras X e Y, né, que vimos na questão anterior, em que os eixos do plano cartesiano são conhecidos, quais são os nomes dados aos eixos, né? Então, pouco mais de 90% aí dos alunos acertaram, né, dos que responderam, abscissas e ordenadas, ok? Vamos para a questão 3. Dando continuidade, pessoal, questão 3, né, tem um ponto A abscissa 3 e ordenada 4, né? E a pergunta é, qual o valor para o eixo X, né, do ponto A? Como nós sabemos, vou pegar aqui uma caneta, como nós sabemos, por definição, que um ponto qualquer, né, a gente representa um ponto como uma letra maiúscula do alfabeto, né? Então, botei aqui um ponto P, a gente sabe que o primeiro valor, a gente chama o X índice P, né, porque é o ponto P, é o valor da abscissa, e o segundo valor é o Y de P, né? Então, aqui, abscissa e ordenada, né? Então, a resposta aqui para essa questão seria o quê? O valor 3, né? Então, 75% dos acertos, né? Das respostas, 75% acertaram a questão. Okay? Vamos dar seguimento aqui. Questão 4. Aí agora ele pergunta qual o valor para o eixo Y, né, do ponto A, 3 e 4. Né? Como nós vimos na questão anterior, né, esse aqui é o valor das ordenadas, que é o valor Y. Né? Então, esse aqui seria o Y de A igual a 4. Correto? Então, também aqui, 75% das respostas, né, acertaram a questão. Vamos para a questão 5. A questão 5 são dados 5 pontos, A, B, C, D e E. Ele dá um conjunto de pontos, né, com várias coordenadas, né, e ele pergunta qual tem maior, importante observar isso aqui, maior valor para o eixo das abscissas. Então, abscissas a gente sabe que é o eixo X, que é sempre esse primeiro valor que vem, né, do ponto dado. Então, vou marcar aqui, seria para o ponto A, seria 3, para o ponto B, 1, ponto C, 5, o ponto D, 0, o ponto E, menos 2. Então, qual o maior valor? É o valor 5, ponto C. Aqui, mais de 90% das respostas acertaram, né, a questão. Vamos para a próxima questão agora, a questão 6. Na questão 6, são dados os mesmos pontos, certo? Só que agora nós fizemos o quê? Nós trocamos de maior para menor, então observe aqui a palavra menor, valor para o eixo das ordenadas. Então, a gente trocou agora, né? Agora não é abscissa, é ordenada, né? É o eixo Y agora. E não é mais o maior, é menor, tá? Então, vou marcar aqui. Para o ponto A, ele tem ordenada menos 4, B, 2, C, 3, D, 4,
e é 1. Então, desses aí eu vou perguntar qual o menor valor. O menor valor, né? Temos valores positivos e negativos, o valor menos 4 é o menor valor, ok? Então, o ponto A é a resposta. Observe aqui que apenas, né, quase 30% das respostas acertaram, né? Será que o pessoal não está sabendo? Não, acho que o pessoal sabe sim das respostas, entenderam sim o conteúdo, só que ficou atrelado à questão 5, né, que fala de maior. Se você colocar aqui maior no lugar de menor, sendo essa pergunta, qual tem maior valor para o eixo das ordenadas? Então, qual o maior aqui seria o ponto D, certo? Veja que muitas pessoas colocaram como ponto D sendo a resposta para essa questão. Mais de 40% das respostas, né? Então, o pessoal não se atentou a ler com cuidado, né, o que a questão queria, né? Então, apenas 30% acertaram. E os 29% aqui, 29,2%, que é o mesmo percentual dos acertos, né? O ponto E, eles se confundiram com o quê? Aqui, se eu tivesse perguntado qual o menor valor das abscissas, aí sim seria o ponto E, que deu menos 2. Tá? Então, é bom ter cuidado, é bom guardar as definições, né? Para não ter erro na hora de fazer os cálculos e calcular a distância, né? Identificar o ponto e você precisa das coordenadas para tirar o valor do ponto médio entre dois pontos, a distância entre dois pontos. Então, é importante saber quem é x e quem é y. Isso é básico. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui nas próximas questões. A questão de 7 a 10 utiliza esse gráfico aí, né? Observe o gráfico, para identificar o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá? Então, antes de passar para as questões, eu vou fazer uma rápida análise aqui. Então, a gente sabe que para a direita do eixo x aqui é positivo. Para cima, a gente sabe que é positivo. Né? Para a esquerda do eixo x, a gente sabe que é negativo. Para cima do o eixo y, a gente sabe que é positivo. Mais uma vez, a esquerda do eixo x, negativo. Para baixo do eixo y, a origem, aqui, negativo. Então, aqui também é negativo. E a direita aqui, eixo x, positivo. Tá? Então, você tendo isso em mente, que a direita é positiva da origem, direita da origem é positivo, para cima da origem é positivo. Né? A esquerda da origem é negativo em relação ao eixo x. E para baixo da origem negativo, então aqui você consegue identificar primeiro quadrante, segundo quadrante. Né? Eles seguem na ordem anti-horário. Né? Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vou só dar uma pausa aqui, pessoal, rapidinho. Retomando a questão aqui, pessoal. Então, nós vamos ver lá que das respostas, né? Então, quais os pontos estão no primeiro quadrante? Questão 7. Quais os pontos que estão, ou ponto que está no primeiro quadrante? Lá a resposta é o ponto H, ok? Mas também poderia ser o ponto J, ok? No segundo quadrante, quais são os pontos que estão no segundo quadrante? Ou qual ponto? Seria o ponto L, tá? O terceiro quadrante seria o ponto M e o ponto I. E no quarto quadrante, o ponto N. Tá? Aí o detalhezinho aqui dessas questões que eu vou seguir aqui, da 7ª à 10ª, é que algumas pessoas marcaram o ponto K como no primeiro quadrante,
ou no quarto quadrante. Então, observe que o ponto K ele está sobre o eixo. Ele tem ordenada nula, né? Então, ele está sobre o eixo X, então ele tem ordenada nula. Então, um ponto quando estiver sobre o eixo, né? Tiver abscissa nula ou ordenada nula, ele está, né? Ou os dois pontos nulos, que seria coincidente com a origem, né? Então, eles não estão em nenhum quadrante, eles estão sobre o eixo, tá? Então, é bom guardar isso, né, com vocês, né? O ponto sobre o eixo, ele não está em nenhum quadrante, tá ok? Vamos seguir aqui as questões agora. Então, a questão 7, né, ele pergunta, observe a imagem, qual ponto está no primeiro quadrante? Como nós vimos lá, né, o ponto H está no primeiro quadrante, ok? Questão 8, o segundo quadrante. Qual ponto está sobre o segundo quadrante? Lá era M e... Era o ponto L, no caso. Ponto L. Estava no segundo quadrante. Né? 58% das respostas acertaram. O terceiro quadrante, a questão 9. 75% das respostas acertaram. Né? E lá a gente lembra que era o ponto M e o ponto I estavam no terceiro quadrante. Né? E questão 10, quarto quadrante, o ponto N está no quarto quadrante. Ok? Então, só para finalizar dessas questões dos quadrantes, é importante lembrar que o ponto sobre os eixos, eles não estão em nenhum dos quadrantes. Ok? Eles estão sobre o eixo ou em cima, coincidente com a origem. Ok? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Tá? No mais, continue com os estudos. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, né, com os residentes, ok? Ou com a professora. E fiquem com Deus e muita saúde. Um abraço, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.